Bom dia, que Deus abençoe a nossa madrugada. Graças a Deus, mais uma madrugada, com Deus. É motivo de alegria, de a gente estar aqui. Sei que estou um pouco cansado, mas a gente temos que ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito por nossas vidas. Queridos, eu irei ler uma passagem bíblica sobre 10 virgens, que você possa acompanhar, e entender o que Deus tem para falar com você nessa madrugada. Porque enquanto há tempo, há esperança, Muitas das vezes a gente faz tantas coisas e não prepara o nosso espiritual, para aquele grande dia, para o dia que Jesus vier sobre a sua glória buscar a sua igreja. A gente está pronto, com as lâmpadas e com o azeite. Mas o que é as lâmpadas e o azeite? Querido, as lâmpadas é a nossa vida no altar do Senhor. O azeite é a gente buscando a presença de Deus todos os dias. E a gente está pronto, esperando o noivo, que é Jesus Cristo, na sua glória, para buscar a sua igreja. Queridos, em Mateus 25, do 1 ao 13, fala sobre 13 virgens, 13 mulheres virgens. Que diz assim: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomaram as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Quem é o noivo? Jesus. Então existia, ali estava 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas e os seus azeites e foi ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 delas eram prudentes. Prudente é aquela que está pronta, é aquela que está preparada esperando o noivo chegar. No versículo 3 diz assim: ora, as insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Quer dizer, elas não se prepararam para esperar o noivo. Então, a gente tem que analisar em qual posição que nós estamos. Na posição das prudentes, que estão prontas esperando o noivo, ou na posição das insensatas, que não levaram azeite consigo, não estava pronta. No versículo 4 diz assim: as prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. No 5 diz: e tardando o noivo, cochilaram todas e adormeceram. Então assim, quando o noivo tardou, todas cochilaram e adormeceram. Só que aí havia uma diferença entre 5 e 5. Tinha 5 prudentes, Aquelas 5 prudentes, elas cochilaram, só que porém ela estava pronta com a lâmpada e com o azeite. Ela se preparou para esperar o noivo, para esperar Jesus. E diz assim, no 6, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saindo-lhe ao encontro. Então quem está vindo? O noivo ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam-se as suas lâmpadas. Aí vem o 8. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Então assim, não tinha mais azeite, para manter as lâmpadas acesas. Quer dizer, ela não se preparou, porque tem um tempo de preparo. Então assim, muitas das vezes as pessoas querem esperar o último momento para se preparar. Só que, queridos, não é bem assim. Para você estar pronto esperando Jesus, você tem que estar com azeite e a lâmpada acesa. Você tem que estar buscando a presença de Deus, você tem que estar orando, você tem que estar jejuando, você tem que estar na palavra do Senhor. É fácil? Não é, mas é preciso estar pronto, esperando o noivo. Vamos para o 9. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Quer dizer, ela está explicando aqui que não, se eu pegar o meu azeite e te dar, dividir o meu azeite, não vai dar para mim. Então vai faltar para nós. Então assim,
ela disse assim: ide até os que vende e comprai-vos para vós. Então, ide, quer dizer, vai buscar, vai preparar o teu azeite, vai ficar pronta, né? Para buscar para vós, porque se eu der o meu, não vai dar, vai faltar para mim. Então eu me preparei, eu não posso dividir. E aí disse assim o 10: e tendo elas ido comprá-los, chegou o noivo, e as que estava preparada entraram com ele para as bordas e fecharam-se a porta. É desse jeito que vai acontecer quando vir Jesus na glória. Porque assim, aqueles que estiver com as suas lâmpadas e com o seu azeite, né, que é a vida no altar, que é buscando a presença de Deus, que creram que Jesus é o único Senhor e Salvador das nossas vidas, esse vai estar com o seu azeite e com a sua lâmpada acesa, né, esperando o noivo. E diz assim no versículo 11: depois vieram também as outras virgens, disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Só que Jesus, ele já tinha vindo. Aquela que estava pronta entrou, ele fechou a porta e elas foram tentar se preparar depois que Jesus já tinha vindo. Então assim, elas não estavam prontas. Aí diz assim no 12: ele porém respondeu: em verdade vos digo, não vos conheço. Por que ele não conhecia? Porque elas teve a oportunidade de estar pronta, assim como as 5 prudentes estavam prontas. Mas aquelas 5 que eram loucas, aquelas 5 que eram insensatas, ela não estava pronta, elas cochilaram, elas dormiram, né? Elas perderam o culto, ela não assistia às reuniões, ela não ia focada para a igreja, ela não aceitou Jesus de corpo, alma e espírito, ela estava de brincadeira com Deus. E com Deus não se brinca. Aí diz assim no 13: vigiais, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Queridos, essa passagem aqui é uma parábola. É Jesus querendo abrir os nossos olhos, né? Para que a gente possa entender que nas igrejas existe 2 tipos de pessoas. Existe o bode, existe a ovelha. Assim como existia 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. Então, as ovelhas estão prontas para ir para o gozo do Senhor, né? E os bodes: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque Jesus não vai salvar bode, Jesus vai salvar ovelhas. Assim como Jesus salvou prudentes e não as loucas, não as insensatas. Então é necessário que a gente esteja na posição, porque a vinda de Jesus está próxima, mas nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Então, em que posição você quer estar? Na posição das loucas ou na posição da prudente? Na posição das insensatas ou na posição da prudente? Porque a vinda de Jesus, ninguém sabe. A Bíblia diz que nem o Filho do Homem, nem Jesus sabe, só Deus sabe a vinda dele. Então assim, quando ele vir na sua glória buscar a sua igreja, ele vai levar filhos, vai ficar pai, vai levar pai, vai ficar filhos, né? Aí ele vai ter 2 deitados numa cama dormindo, um sobe, outro fica. Vai ter 2 no telhado, um sobe, outro fica. Por quê? Porque aqueles que vai subir, ele estava com a lâmpada acesa. A lâmpada, a chama do Espírito Santo. Ele estava cheio da presença de Deus. Então, querido, essa parábola, nada mais, nada menos, é algo que Deus, Jesus criou para mostrar que existe 2 tipos de pessoas. Existe aquelas pessoas que estão ali, milhares de pessoas dentro das igrejas, só que nem todos vão estar prontos. Nem todos estão buscando Deus de corpo, alma e espírito. Por quê? Porque alguns são insensatos. Alguns estão dormindo. Beleza. Tinha 10 virgens. Então aquelas 10 todas adormeceram. Só que tinha uma diferença. 5 estavam com azeite e as suas lâmpadas acesas. Então assim, quando a gente busca o Senhor, quando a gente ora, quando a gente vive da palavra, quando a gente se entrega para Jesus, a gente está com as nossas lâmpadas acesas. Então assim, em que posição você encontra hoje? Em que posição você se encontra? Comece a examinar-se. Eu estou na posição das loucas? Eu estou na posição da prudente? Eu estou na posição das insensatas ou na da prudente? Porque só vai subir para a glória aquelas que estão na posição das prudentes. Então, querido, eu queria só
deixar essa mensagem para que nós possamos abrir os nossos olhos e nos corrigir a cada dia. Porque nós sabemos que todos nós somos pecadores, miseráveis. Mas a glória de Deus vem sobre nós, nos purificando de todo pecado, tirando tudo que não agrada a Ele, para que nós possamos receber a graça dEle, para que nós possamos estar pronto para aquele grande dia receber a salvação como as prudentes. Então, queridos, não queira estar na posição da insensata, queira estar na posição da prudente, para que entre para o gozo do Senhor. Porque aquelas que estiver como loucas, aquelas que estiver como insensata, ele infelizmente vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque a palavra está sendo pregada. Jesus, ele fez o sacrifício dele por mim e por você. E o que eu tenho feito por Jesus? Ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, mesmo ele não sendo pecador. Por quê? Porque ele foi misericordioso conosco. Porque desde quando a gente viemos da descendência de Adão, o pecado entrou. Então, assim, só tinha um meio de vir salvação para a humanidade. Jesus morrendo na cruz do Calvário por nós. Mas para isso existe um sacrifício. A gente temos que buscar essa salvação. A gente temos que estar com azeite e as nossas lamparinas acesas, para que nós venhamos receber a glória de Deus e a salvação. Então, querido, acorda enquanto é tempo, porque Jesus está às portas. Não espere o pior momento para você querer Jesus, porque pode ser muito tarde amanhã. Como o louvor fala, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Então, queridos, presta atenção nessa mensagem que está em Mateus 25, do 1 ao 13. Das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. 5 prudentes e 5 insensatas. Porque o que Jesus quer mostrar para você, que você precisa da salvação, que você precisa dele. Então, querido, abre os teus olhos, né? Venha buscar o Senhor enquanto há tempo. Procura a igreja evangélica para que você possa congregar e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Irei fazer uma oração para encerrar essa madrugada, para que Deus possa abrir o teu entendimento e o teu coração, que você volte enquanto há tempo para Jesus, para que você obtenha a salvação em Cristo Jesus. Querido eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa madrugada, Senhor, eu te apresento cada pessoa que escutar esse vídeo, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa tocar no coração dela, que ela venha buscar a Tua presença, se reconciliar. Meu Deus, aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador. E estar pronta, Senhor, ou pronto com o azeite e com as lamparinas acesas. Meu Deus, prepara cada um dessa pessoa. Abençoa, Senhor, família, abençoa cada um deles e dá vitória em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma madrugada cheia do Espírito Santo dele, em nome de Jesus.